Jesus, essa casa do caminho, como a gente costuma dizer, que era o nome que foi dado por Pedro à casa que eles fundaram após o desencarne de Jesus. Eles também criaram uma casa do caminho, que ela ficava na beira de uma estrada, onde muitos peregrinos passavam, e ela acolhia a todos indistintamente. Então, por isso que a gente usa essa terminologia, Casa do Caminho. Então, essa Casa do Caminho nos acolhe, né, de forma fraternal a todos. Sejamos gratos por isso. Agradecemos a companhia, a presença de todos. Agradecemos a companhia de você que está nos assistindo pelos canais digitais. Sejam bem-vindos, estejam conosco e que a paz do Mestre, do nosso Pai Criador, esteja com todos nós nessa noite. Convidamos então a todos, a você que está em casa, a todos os presentes, para fazermos a nossa prece inicial, cerrando levemente os nossos olhos, buscando no nosso íntimo essa conversa ao pé do ouvido com o nosso Criador, entregando a Ele os nossos agradecimentos, a nossa gratidão por essa dádiva que é a vida, pois que para ela é que fomos criados, desde o princípio, ao qual ainda nossa inteligência limitada sequer consegue sondar como foi o nosso princípio, mas sabemos qual a nossa destinação, Senhor, porque deixaste muito claro através dos vários emissários que já nos enviaste, entre eles o maior de todos, o Mestre Jesus, que nos dizia que somos criaturas criadas para a eternidade, onde habitaremos as várias moradas do Pai, onde não subiremos a excelsitude do aprendizado, do crescimento, sem que nasçamos de novo. Então, esse Mestre grandioso já nos deixava muito claro que somos criaturas criadas para o eterno. E eterna será a nossa caminhada, o nosso crescimento, a nossa busca. Por isso te agradecemos. Agradecemos por este instante, pelo momento reencarnatório que desfrutamos, e pedimos a Ti que ilumine, abençoe e inspire nossos pensamentos nessa noite, para que possamos absorver da forma mais apropriada os ensinamentos que juntos teremos acesso na noite de hoje em nossa explanação doutrinária. Obrigado, Senhor. Brilhe tua luz. Que assim seja. Então, prezadas irmãs e irmãos, nós trazemos para a nossa reflexão, na noite de hoje, do livro Rumo Certo, psicografia de Chico, pela inspiração de Emmanuel, na questão da leitura do No Mundo Pessoal. É o título da leitura. E Emmanuel nos traz questões muito interessantes para a gente refletir. E já no primeiro parágrafo ele começa nos dando a seguinte orientação: quando te observares na verdadeira posição de criatura imortal, nascida de Deus, com estrutura integral, original, de certo te habilitarás a compreender que o Criador te conferiu tarefas individuais que deves aceitar por intransferíveis. Reflete nisso. Então, Emmanuel, já nesse primeiro parágrafo, nos chama a atenção
para que nós ainda não temos a consciência da nossa realidade. Nós temos uma quimera, um talvez, um pode ser, que a gente diz, será que realmente é assim? Será que somos espíritos mesmos, reencarnados? Né? Tudo para nós ainda é uma possibilidade. Então, Emmanuel nos deixa claro que quando nós tivermos isso como uma realidade, quando nós nos olharmos e conseguirmos ver além do corpo biológico, além da aparência física, nós teremos chegado ao entendimento da nossa real condição, a real condição de espíritos encarnados em um corpo transitório, mas com tarefas individuais, intransferíveis, as quais devemos aceitar por esta natureza. E devemos refletir muito sobre isso. Então, no início já nos diz, reflete nisso. Reflete na tua real condição. Ninguém possui o trabalho que te foi concedido executar com quanto, algumas vezes, a obra em tuas mãos possa assemelhar-se, de algum modo, a certas atividades alheias, no levantamento do progresso geral. Ou seja, como que a minha tarefa é única se eu vejo tantas outras pessoas com a mesma profissão, tem tantas outras criaturas que são pai, que são mãe, que são filho, né? Afinal, são 7 bilhões de almas reencarnadas nesse plano. E nos contam as nossas fontes do plano espiritual, os mentores, que para cada encarnado há 2,5 desencarnados esperando uma nova chance de reencarnação. O que perfaz um total de, falando em almas, 25 bilhões de almas nesse planeta. 7 encarnadas, 18 desencarnadas. Clamando por uma nova oportunidade. Porque é isso que a reencarnação é para cada um de nós. Uma oportunidade de refazer, de aprender, de crescer. E quantas vezes a gente desperdiça isso? Ou, para dizer o mínimo, pouco valoriza. A cada dia que nós acordamos e em vez de agradecermos, a gente reclama, poxa, de novo, aquele trabalho, de novo, aquelas atividades. Quando fazemos isso, estamos fazendo pouco caso de uma oportunidade que provavelmente nós éramos também no passado, não muito longe, uma daquelas almas clamando por uma nova oportunidade. Ninguém dispõe da fonte de teus pensamentos plasmados por tua maneira especialíssima de ser. Então, somos 7 bilhões de individualidades. O trabalho de um não é igual ao trabalho de outro. Pode assemelhar-se. Mas a tarefa de cada uma dessas 7 bilhões de almas é única. Assim como cada um de nós somos únicos. Não existe uma alma igual a outra. Assim como a nossa voz é única. Mas tem fulano de tal, Beltrano, Ciclano, que tem voz parecida. Parecida. Se colocarmos num espectrômetro vocal, 2 vozes que ao nosso ouvido são idênticas, o espectrômetro vai mostrar que não são. Assim como as nossas digitais. Se pegarmos o dedo da mão direita e da esquerda, a digital não é a mesma. São 7 bilhões de digitais diferentes. O nosso jeito de andar, e os nossos pets em casa conhecem, sabem reconhecer.
pela audição apurada, o nosso jeito de andar é único de cada um. Nós temos uma assinatura no jeito de andar. Nós temos N particularidades que são somente de cada um de nós. Não existe outro igual. Aí alguém vai dizer, mas e os gêmeos? Parecidos. Parecidos. Similaridades. Igual não existe. Então, somos 7 bilhões de individualidades com 7 bilhões de tarefas individuais, intransferíveis e inadiáveis. Por isso, ele coloca a nossa especialíssima maneira de ser. Porque cada ser é especial para o Pai. E é isso que nós temos que aprender a olhar e a ver em nós para poder ver no outro. Quando olhamos uma criatura, não estamos olhando apenas um corpo. Estamos olhando uma individualidade com uma bagagem, uma história, um aprendizado de milênios. Cada um de nós representa isso. Qual sucede com as impressões digitais? A voz que te serve, te erige em propriedade inalienável. Aquilo que falávamos, né? Em qualquer plano e em qualquer tempo mobilizas todo um mundo interior, de cujas manifestações mais íntimas e mais profundas os outros não participam. Então, cada um de nós tem um universo interior. E, graças a Deus, não tem como os outros tomar parte nos nossos pensamentos. Graças a Deus. Porque se tomassem parte dos nossos pensamentos, seria impossível a vida em sociedade. Porque a quantidade de pensamentos ruins, maldosos, que ainda passam por nossas mentes diariamente, quando somos expostos a diversas e as mais diferentes situações, com certeza, por mais que não seja o tempo todo o pensamento dessa forma, mas com certeza durante o dia, expostos a essas provocações, a esses momentos em que somos incitados a exercitar a paciência, o amor, a caridade, tudo mais, todas essas qualidades que devemos adquirir, os nossos pensamentos não são exatamente aquilo que gostaríamos de ver. Então, por uma bondade divina, um não tem condições de acessar o pensamento do outro. Ainda não. Nos mundos evoluídos, isso é muito comum, é uma prática diária, né? Comungarem os pensamentos. Mas aí entramos numa outra psicosfera. A face disso estarás em comunidade, mas viverás essencialmente contigo mesmo, com os teus sentimentos e diretrizes, ideais e realizações. E, para nosso espanto, durante esse período de pandemia em que muitas pessoas que moram sozinhas e tudo mais ficaram isoladas consigo mesmo, muitos revelam que não se aguentavam. Como queremos que o outro nos aguente? Se nós, quando estamos isolados conosco mesmo, não nos aguentamos. Isso serve para nos acender uma luz de alerta de que algo não está bem, nós precisamos nos trabalhar este mundo íntimo de sentimentos, diretrizes, ideais e realizações. E rever isso. Se esses sentimentos, esses ideais, essas diretrizes, essas realizações, se elas estão alinhadas com a proposta do Cristo. Se elas estão alinhadas com a nossa proposta pessoal de felicidade. Porque às vezes traçamos metas, traçamos caminhos, traçamos ideais para nós que só nos trazem dissabor, só nos trazem dificuldades.
E essas diretrizes nós traçamos não por felicidade, traçamos por outros motivos materiais, mundanos, de engrandecimento, de ostentação. Então a gente tem que repensar isso. Se isso está nos fazendo bem, se não está fazendo bem, precisamos repensar. Quem sabe mudar o rumo, traçar uma nova rota. Isso porque o governo da vida te fez concessões que não estendeu a mais ninguém. Como assim? Exatamente isso. Cada um de nós sendo uma individualidade, cada um de nós tendo uma necessidade especial na corrida evolutiva, cada um de nós tem um planejamento único. Único. As particularidades são para cada um. Embora as atividades sejam as mesmas, as particularidades são individuais. Observa os compromissos que te assinalam, seja em família ou grupo social, e descobrirás para logo as obrigações que te reservam no imediatismo das circunstâncias. Então, tem aquelas tarefas que a gente gosta de adiar, gosta de empurrar com a barriga, porque elas são desconfortáveis, porque elas são incômodas, porque elas nos fazem sair da zona de conforto, mas elas são imediatas, necessárias. É aquele parente que a gente tem que se reconciliar, é aquele colega de trabalho que a gente tem que todos os dias encarar e trabalhar junto em equipe, é o esposo, é a esposa, é o filho, a filha, é a escolha profissional, enfim, dentro do universo de 7 bilhões de particularidades, imaginemos aí a multiplicação de questões vezes 7 bilhões. Então, cada um de nós sabe muito bem quais são as tarefas imediatas. Então, protelar não vai nos fazer bem, não vai nos ajudar. Pelo contrário, se algum trabalho, se alguma tarefa é espinhosa, é sinal de que ela é urgente. Então, é por aí que a gente tem que começar. Se falhas no serviço a fazer, alguém te substitui no momento seguinte, porque a obra do universo não depende exclusivamente de cada um de nós. Entretanto, seja como seja, onde te colocares, podes facilmente identificar as tarefas pessoais que a vida te solicita. Ou seja, se nós falhamos, se nós renunciamos à nossa tarefa, o universo, a vida, vai nos substituir imediatamente, porque a obra é mais importante do que a nossa particularidade, a obra geral. Então, se eu não quero fazer, se o Ivanor não quer ceder um tempinho da sua semana para vir fazer uma palestra, outros farão. Se o Ivanor não quer abrir um espaço na sua vida para aprender o Espiritismo, outros virão. Mas como é que fica a minha tarefa? Como é que fica as minhas necessidades? Essas ninguém vai suprir. Então, o universo me substitui, mas eu não consigo substituir a importância do universo na minha vida. Então, a gente tem que refletir sobre isso. Quis a divina providência, viesses a nascer no universo por inteligência única. Inteligência única. Então, cada um de nós é uma inteligência única. As experiências que cada um de nós viveu são únicas de cada um de nós. De modo a cumprir deveres inconfundíveis, sob a justa obrigação de te conheceres. Nós nos conhecemos? Eis a questão. Será que nos conhecemos? Mas não nos referimos a isso para que te percas no orgulho. Não vamos nos orgulhar de sermos únicos. Somos únicos porque a obra de Deus é fabulosa e perfeita. Mas não que nós sejamos mais especiais aos olhos do Criador do que o outro. Todos são especiais por serem um universo à parte, cada um de nós.
E sim, não para que te percas no orgulho, e sim para que te esmeres no burilamento próprio, valorizando-te na condição de criatura eterna em ascensão para a espiritualidade superior, a fim de brilhar e cooperar com Deus, na suprema destinação da sabedoria e do amor, para a qual, por força da própria lei de Deus, cada um de nós se dirige. Então, é para lá que nós vamos. Não importa quantos descaminhos, quantas estradas tortuosas, quantos desvios, quantos atalhos peguemos. O objetivo final sempre será o que Deus traçou, que é a evolução, que é a felicidade. Agora, os percalços que nós vamos encontrar pelo caminho, muitas das vezes serão escolhidos por nós, porque queremos encurtar a distância, porque queremos a tarefa mais fácil, porque queremos protelar. Então imaginemos que viemos para esse mundo para nos reconciliarmos com alguém especial. E nós vamos empurrando isso, empurrando e desencarnamos, porque o nosso livre-arbítrio é respeitado. Desencarnamos e a tarefa primordial, a tarefa central da nossa existência foi mais uma vez adiada. Será que o passo seguinte, será que o degrau seguinte, o estágio seguinte dessa tarefa vai ser mais fácil ou mais difícil do que seria nessa? Obviamente que podemos imaginar que será mais difícil. Então, irmãos, somos criaturas especiais, todos. Somos espíritos encarnados. E a nossa tarefa aqui é inadiável, inalienável e urgente. É isso que Emmanuel nos traz, né, nesta chamada para que olhemos para o nosso mundo pessoal, o nosso interior, as nossas emoções, os nossos medos, os nossos ideais, reavaliemos e corrijamos a rota se estivermos em rota de colisão com alguém ou com algo. Então agradecemos a atenção de todos os irmãos, convidamos os irmãos médiuns para darmos o passe coletivo, rogando ao bom Pai, ao Mestre Jesus, aos mentores, que permitam um bom fim de semana a todos nós. E assim, entregamos a Ti, Senhor, os nossos agradecimentos por este momento, por esta oportunidade. Entregamos a Ti também as nossas súplicas, porque sabemos que, muito embora tenhamos inúmeras dificuldades e necessidades, há inúmeros com necessidades maiores, mais urgentes do que as nossas. A estes irmãos, rogamos as bênçãos do alto e que cada um de nós reflita sobre a sua importância, sobre o seu papel, para que essas dificuldades alheias que estão diante de nós, ao nosso lado, estão no nosso meio. Qual o nosso papel? Qual o nosso alcance para minimizar essas mazelas? Qual o nosso papel para diminuir esse sofrimento? Que possamos, Senhor, inspirados por Tua luz, refletirmos sobre a nossa tarefa de cada dia. Não somente na responsabilidade para conosco mesmo, em nos respeitarmos, em crescermos, em nos desenvolvermos social, psicológica, espiritual, intelectualmente, mas também cooperarmos para o desenvolvimento da sociedade e daqueles que nos cercam. Ilumina e abençoa nossos lares, nossos familiares, locais de trabalho, permitindo que a Tua luz, a Tua paz, possa por nós ser levada a todos esses lugares. Senhor,
Que as nossas preces, os nossos agradecimentos, possam elevar-se, ir ao teu encontro e, em forma de luz, de energia, serem distribuídas nos locais onde tua inteligência e onipresença sabes onde se faz necessário. Ilumine e abençoa a todos, nos acompanhe, nos protegendo no retorno aos nossos lares, hoje e sempre, e que assim seja.